Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 17, Concluindo o Trabalho. E hoje é a nossa última parte e vamos terminar essa obra. Assim sendo, no 40º dia de nossa estada na sociedade que nos serviu de sede para as ações espirituais, após os labores diuturnos, quando o silêncio exterior e as sombras da noite vestiram um edifício que nos albergava, o venerando Macário promoveu uma reunião de despedida com o comparecimento dos mentores da casa, reconhecidos e emocionados. Depois das palavras do irmão Elvídio, repassadas de ternura e de afeto cristão, o próprio mártir sintetizou o seu pensamento dizendo: ontem possuíamos o circo, as feras, o empalamento, as fogueiras, as cruéis técnicas da impiedade impondo-nos a bijurar a crença em Jesus. E optávamos pela morte libertadora com a certeza da sobrevivência radiosa após as cinzas orgânicas. Agora os verdadeiros cristãos enfrentam situações mais desafiadoras. Embora não tão dolorosas, as distrações e desvios de conduta, tornados estímulos de vida, comodidades e liberação dos costumes em atração mortal para os abismos dos vícios e da criminalidade, promiscuidade moral e ausência de afetividade destituída de interesse sexual e compensatória, solidão e falta de companheirismo saudável. Por outro lado, as interferências espirituais negativas fazem-se muito mais perigosas em razão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados em alta intensidade, por causa dos fatores em jogo, mais atraentes para o prazer até a exaustão dos sentidos. A mole humana encontra-se hipnotizada por multidões de exploradores espirituais que dela se utilizam a fim de continuar nos velhos hábitos de insensatez, mesmo dando-se conta da ausência da couraça carnal. Aos espíritas fiéis cabe a tarefa de informar em torno dos perigos psíquicos, emocionais e morais que cercam o ser humano na atual conjuntura, advertindo que o túmulo não é a porta final de dissolução da vida, antes é o passaporte para o país real de onde se origina a vida e para onde se retorna após a caminhada evolutiva. Os seus exemplos de dignidade e perseverança nos propósitos elevados são a demonstração da excelência das suas informações imortalistas, que lhe proporcionam bem-estar e alegria durante os enfrentamentos evolutivos, sem ressentimentos nem desânimos. Nunca houve, quanto na atualidade, igualmente recursos que facultam a vitória do ser humano sobre as paixões primitivas. Os avanços da ciência e da tecnologia proporcionaram melhor compreensão da vida e da sua finalidade, facultando a diminuição de muitos padecimentos que antes eram insuportáveis, embora o surgimento de mais conflitos existenciais como resultado das condutas malsãs jamais se possuiu cabedais de informações e de proteção tão valiosos como na atualidade. Os céus misericordiosos enviam embaixadores que trabalham no anonimato ou se tornam expoentes das diversas áreas do conhecimento intelectual, a fim de que haja mais alegria e se fruam mais bênçãos. As opções estão ao alcance de todo aquele que deseje sinceramente a paz e a plenitude, ou o desespero e a perturbação. Vós trouxestes à nossa sociedade o carinho do Senhor, e mediante o vosso trabalho de ternura e de compaixão, de esclarecimento e de socorro, inúmeros seres infelizes foram arrancados das jaulas onde se rebocavam e libertados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia, quando tiverem melhores condições, bendirão o vosso anonimato e a vossa abnegação, e depois de retorno aos páramos de onde viestes, levando o nosso amor convosco e deixando o vosso rastro de luz entre nós.
Jesus seja louvado. Indizível pranto nos dominava a todos. Nesse momento, o venerável apóstolo que nos dirigia com a voz embargada agradeceu. Reconhecemos a própria pequenez e não temos como vos agradecer. A todos vós que confiastes em nossa pobreza e nos propiciastes os meios para que nos desincumbíssemos da tarefa para a qual não possuíamos os hábeis e valiosos recursos do conhecimento e do sentimento. Sem o vosso auxílio e cooperação, não teríamos conseguido realizar parte sequer da tarefa. Ao vê-la momentaneamente encerrada, porque outros discípulos do amado devem prosseguir, ajoelhamo-nos espiritualmente para beijar vossos pés andarilhos da caridade e nos erguemos para louvar aquele que é a razão do nosso existir. Choviam pétalas perfumadas e tão delicadas que no toque conosco diluíam-se penetrando em nossa organização espiritual. Um coral de vozes entoou o Aleluia de Handel, sem que pudéssemos ver o grupo quase angélico de embaixadores do reino. Começamos as despedidas após a prece de gratidão com que se encerrava o nosso labor. E os primeiros raios exuberantes do astro-rei começamos a jornada de retorno, podendo ver o querido planeta envolto em nuvens, à distância, no seu glorioso peregrinar pelos espaços. Então, Manuel Filomeno Miranda termina aqui descrevendo como é que foi essa última reunião, a qual eles se despedem, né, dos médiuns, dos trabalhos que foram envolvidos até então, com um saldo positivo, porque grande parte das perturbações que eles fizeram, né, que eles foram testemunhas e que eles ajudaram a controlar, foram resolvidas, mas a gente sabe que uma coisa é certa, né? A situação pode ser resolvida agora, nesse exato momento. Qualquer tipo de obsessão. Mas já foi falado pra gente tantas e tantas vezes isso, que é melhor a gente ficar esperto, né? Não é porque a gente lê um livro e ele termina com um final feliz que já é o final. Nós sabemos que nós vamos lá na câmara de passe, nós tomamos um passe e a gente sai aliviado, sai leve, sai bem. A espiritualidade trabalha na gente, tira alguns obsessores que estão em volta, que estão nos causando qualquer dano. Aí a gente vai, toma uma aguinha fluidificada, passa pelo corredor, olha para uma pessoa e pré-julga uma pessoa dentro do próprio centro, sem ter tirado o pé do centro ainda. Nossa, aquela pessoa tá tão maltrapilha, nossa, tá tão mal cheirosa e tá aqui dentro do centro, como é que deixaram entrar? Um pensamento bobo como esse. E que, infelizmente, é um pensamento que geralmente nós temos. Se vemos uma pessoa que é andarilha dentro do centro, um mendigo, um pedinte, ou uma pessoa que tenha condições financeiras menor, que está mal vestido, ou uma pessoa que a gente percebe que está embriagado, qualquer tipo de comentário desnecessário, mas nós estamos habituados a fazer. Depois que a gente tomou o passo, tomou a aguinha fluidificada, começou a falar boa noite, todo mundo baixinho, né? Todo mundo é anjinho, cordeirinho, chegou lá fora, você falou alguma coisa nesse sentido? Quem estava com você já voltou. Então, as perturbações, elas ocorrem porque os nossos pensamentos, as nossas vibrações atraem. Um livro inteiro, né, 17 capítulos, quantas páginas? Eu não me ative a quantas páginas, mas vamos lá. Faço questão de voltar e 238 páginas. Nós começamos a leitura desse livro no dia 12 de junho. Nós estamos terminando hoje, dia 23 de agosto. Para a gente chegar num único consenso. Se não queremos perturbações espirituais, temos que ter o pensamento voltado para Deus, pensamento voltado para as coisas boas, pensamentos voltados para a caridade, para o perdão, para a benevolência, para a paciência, a tolerância, para as virtudes, e não voltados
para coisas que vão atrair espíritos menos esclarecidos. Tem uma frase que minha mãe falava quando a gente era criança: me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Com quem eu quero andar? Depende de quem eu sou. Eu mudo um pouquinho a frase dela. As pessoas, os espíritos que vão andar comigo, é de acordo com como eu sou, o que eu quero, o que eu busco. Enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, enquanto profissional, enquanto trabalhador na casa espírita. Se eu quero saber quem está andando comigo, eu preciso saber quem eu sou, que tipo de pensamento e sentimento eu tenho, como anda a minha moral, que tipo de moral eu tenho para falar de alguém. Eu já sou perfeita e os perfeitos falam de alguém, os perfeitos vêm socorrer a gente. Eles são tão benevolentes que eles veem a gente fazendo a mesma besteira várias vezes e eles vêm ajudar. Até hoje eu não senti o Gabriel ficar bravo comigo, meu anjo protetor. Eu brinco que quando eu chegar do outro lado, ele vai querer me dar um cacete. Ele vai vir com um pedaço de pau para me bater. Porque ele apanha muito por minha causa. Ele me protege de tanta coisa que nem eu imagino o quê. Porque eu sou toda torta. Mas eu nunca senti o Gabriel ficar bravo comigo de verdade. Pelo contrário. Eu sinto a presença do meu protetor. Pode ser que quando eu chegue lá do outro lado eu nem reconheça ele, que ele não seja da forma que eu imagino, né? A imaginação da gente é uma coisa e a realidade é outra. Mas eu imagino o Gabriel um cara grande, um cara alto, um cara forte, que me colocou no colo esse tempo todo aqui na Terra. Que me protegeu de muita coisa. Se eu passo uns apertos, imagina sem ele, então o que seriam os meus apertos? E eu nunca senti o Gabriel bravo de verdade comigo, do tipo assim, eu vou desistir da Patrícia. Não para de fazer besteira. Porque ele não é um espírito puro, ele não é um espírito totalmente de luz, mas ele é muito melhor do que eu. E conforme a gente vai melhorando, a gente vai pegando umas buchinhas, tipo Patrícia. Essas missões de ajudar o outro que está mais atrasado. E ele não recrimina. Ele não olha como é que eu estou vestida, se meu cabelo está penteado, se eu escovei os dentes, se eu falei besteira, se eu não falei, se eu fiz algo de errado ou não fiz. Ele não me julga. Os espíritos superiores, eles não julgam a gente. E a gente, o ser mortal, um espírito atrasado, a gente vive julgando os outros. E justamente porque a gente julga os outros é que a gente cria conflitos. E criando conflitos, a gente atrai os espíritos mais negativos, que gostam de ver o circo pegar fogo. Então, seja onde for, um livro desse porte, ele veio mostrar para a gente as coisas que nós geramos, que nós provocamos no nosso dia a dia com atitudes, pensamentos, sentimentos negativos. Não quer ter obsessor do teu lado? Não seja negativo, porque eles gostam do que é negativo, eles não gostam do que é positivo. Você não quer ter uma companhia espiritual desagradável? Você não quer que um espírito maléfico esteja te usando? Não se compraz, então, com as coisas que ele gosta. Procure agir de acordo com Jesus. É o único que a gente pode seguir de verdade. Ninguém pode seguir a Patrícia, ninguém pode seguir o De Luca, o Divaldo, o Chico Xavier. Não, ninguém pode seguir ninguém. Nós estamos tudo aqui no planeta de prova e expiação, todo mundo igual, no mesmo barco. Uns um pouquinho com mais conhecimento, outros com menos conhecimento, mas somos espíritos errantes. O Chico Xavier era um cara de muita luz, sim, mas acabou a vida doente e todo mundo sabe que a doença dele tinha a ver com outra encarnação, que ele também vinha pagando uns débitos do passado. Então, não era 100%.
luz. Ele era um ser muito bom, de luz, mas estava aprendendo a ser assim. O De Luca, eu sou apaixonada por tudo aquilo que ele escreve, o que ele fala, eu gosto. Mas ele mesmo fala, gente, orem por mim, eu preciso. Se a pessoa chega no meio de uma multidão de outros e pede prece, imagina só as lutas que o De Luca não trava. Então, nós estamos aqui sempre buscando passar pelas nossas adversidades. Estamos todos no mesmo barco. Quem está ajudando a gente é a espiritualidade. Nós não estamos desamparados. Só que a gente abusa, né? Já que eu estou sendo amparada, então deixa eu fazer minhas besteiras, porque depois eles vão ver lá o que eles fazem para me amenizar o estrago que eu causei. E a gente vai atrasando o nosso passo, atrasando o passo dos outros que estão em volta. E isso está indo para a casa espírita. Está tendo atrito na casa espírita. Tem um livro, Aconteceu na Casa Espírita. Eu não cheguei a fazer a leitura desse livro, mas eu já imagino o que é trabalhado dentro dessa obra. E se a gente for ver através de algumas ocorrências na casa espírita, ou numa igreja católica, ou numa igreja evangélica, ou no budismo, os pilares tremem quando as pessoas que estão dentro daquela placa religiosa estão balançando o pilar. Eu poderia colocar uma placa que Nossa Senhora da Rua Sem Fim e abrir uma igreja com esse nome. Ela ia ficar em pé ali a vida inteira. Eu ia morrer, ela ia ficar. Mas quem vai derrubar a minha igreja? Eu mesmo. Através das minhas atitudes, as pessoas param de frequentar essa igreja. É um exemplo tosco, mas eu acho que deu para entender. Não adianta nada a gente ter a terceira revelação, dada pelos espíritos da verdade, dadas por um trabalho minucioso que o Allan Kardec teve, que é considerado essa terceira revelação depois de Moisés, depois de Jesus, é o Espiritismo que vem para poder consolar a gente. Não adianta ter tanta coisa boa numa obra e a gente jogar no ralo. O Espiritismo por si só ele não vai morrer, mas cada casa que se abre no nome do Espiritismo, se as pessoas não souberem se comportar, elas caem. Então nós precisamos de disciplina, nós precisamos de dedicação, de boa vontade, de ânimo, de regras. Nós precisamos de limite. Se não tiver o mínimo de limite dentro de um padrão de valores, de princípios, as casas não vão muito adiante, porque nós atraímos um plano inferior. Espíritos envolvidos nessa guerra entre o bem e o mal, que querem a destruição do Espiritismo como querem a destruição de Jesus. É uma guerra grande. Quem quer fazer parte das batalhas dessa guerra tem que estar preparado, tem que estar armado. E não é armaduras e armas causando mais violência. Não, é o contrário. As nossas armas, elas estão ligadas à manifestação do Cristo em nós, ao amor, à prática da caridade. Dentro de um quadro de humildade, como eu falei, de dedicação, de empatia. Então, nós vamos ter que desenvolver valores para que a gente possa ser trabalhador na casa espírita. Uma vez foi perguntado no curso que eu estava fazendo, é necessário eu ser uma pessoa 100% boa para trabalhar na casa espírita? Eu preciso ser um espírito de luz? Tenho que ser um espírito evoluído para ser trabalhador da casa espírita? E aí o coordenador do curso falou, não, qualquer pessoa pode ser trabalhador da casa espírita. Só que a partir do momento que você escolheu ser trabalhador da casa espírita, você vai ter que se tornar uma pessoa melhor. Então
é isso. Quem quer vir para a casa espírita, quem quer vir trabalhar para o bem, tem que ser do bem. Vai vir alguns que, sem perceber, ainda ficam na corda bamba, né? Ora faz coisa certa, ora não. Mas vai ter aqueles que vão querer se infiltrar por maldade. Às vezes, eu acho que eles nem sabem que estão sendo usados. Bebeu lá, fumou, né? Tem vício e vai para a câmara de passe e dá passe. O passe vai ser dado? Vai. A espiritualidade vai dar um jeito, mas que esse médium, em vez de ajudar, ele só está atrapalhando, isso é fato. Ninguém entra numa casa espírita com medo. Ai, será que o médium que vai me atender é um cara de confiança? Fica tranquilo, pode entrar para ser assistido. Porque, independente do médium, a espiritualidade sabe o que passa no seu sentimento, no seu desejo, no seu pensamento. E você vai ser atendido de acordo com o seu merecimento. Então, a casa e os trabalhadores é um local onde, como eu falo sempre, é uma religião que você vai se religar, que você vai se fortificar. Mas independente de você estar dentro da casa ou não, Deus conhece o seu íntimo e Ele vai te atender de acordo com o seu merecimento, a sua necessidade. Independente do centro e dos trabalhadores. Mas não é porque a casa está lá, os trabalhadores são da pá virada, que tá tudo bem, não tá. Os trabalhadores têm que ser regrados, tem que ter limite, tem que ter moral, para facilitar o trabalho da espiritualidade, para evitar os maus entrarem e tumultuarem o ambiente. Para que haja uma seriedade nos tratamentos, para que haja uma confiabilidade na nossa doutrina. Então, um livro como esse aqui, tantas páginas estudadas, 2 meses estudando, para a gente chegar na seguinte conclusão: não quer ter perturbações espirituais? Ora, vigia e desenvolve dentro de você o que é de bom. Procure mentalizar, procure ouvir, procure fazer coisas boas, evitando que eles venham para perto. E os que vierem, que venham para se tratar, não para atacar. Porque sabem que você sendo uma pessoa do bem, eles não têm como atacar. É perda de tempo. Mas a gente vai ter que ser mais regrado para isso. Orai e vigiai. Trabalhe o melhor dentro de você, enquanto espírita, enquanto trabalhador espírita ou enquanto simpatizante, enquanto pessoa. Vamos trabalhar o nosso melhor para evitar essas perturbações. Nós vamos só conseguir evitar. O tratamento, como eu falei, trata, tira. Mas se você continuar ainda fazendo coisa errada, pensando em coisa errada, vai voltar. Então, vamos evitar. Sai mais barato, como qualquer outro tipo de coisas que são ruins, vícios, promiscuidade, sexo e abundância. Se você evita, você não acarreta problemas para você. Depois que você já está no vício, não é mais difícil? Não é bem mais complicado? Então, vamos evitar. Para evitar, só tem essa receitinha dada por Jesus. Ora e vigia. Procura fazer as coisas corretas. Procura caminhar no caminho do bem. Procure agir com caridade, de verdade. No teu coração, bote coisas boas. Defeito todo mundo tem e vai continuar tendo por um bom tempo. Mas se a gente agir com benevolência, com dedicação, com empatia, com amor, as coisas vão fluindo melhor. E não vai ter perturbação nenhuma. Depois na segunda-feira a gente começa com um novo livro. Eu vou tentar. Não sei se eu dou conta. Eu comprei esse livro aqui que foi indicado por um amigo meu pelo Facebook. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele falou que o livro é excelente. Esse daqui. Eu tô dizendo que eu vou tentar, porque eu já dei uma olhada nele.
É grosso. O tema me chama muito a atenção, né? Curas espirituais à luz da doutrina espírita. Quem organizou esse livro aqui foi Maria Fátima Ramos, Rafael Papa e Sérgio, eu não vou saber falar esse nome, eu acho, Chercy Júnior. Chercy Júnior. Essas pessoas organizaram os textos que estão dentro desse livro, relatos e respostas de casos realizados pelo espírito Dr. Ludwig. Na segunda-feira eu comento um pouco mais sobre o livro, na terça a gente inicia, mas eu tô falando que eu vou tentar, porque se tiver uma parte assim, muito científica, eu sou pata, eu tenho dificuldade para poder estudar a ciência. Eu dei uma olhada por cima, tem coisas que dá para ler, dá para entender, dá para repassar, mas tem coisas que eu vou ficar na dúvida aí, o caldo entorna. Mas vamos tentar. O livro me parece ser muito bom. A partir de segunda-feira, então, curas espirituais à luz da doutrina espírita. Deus que nos abençoe.